que a gente começa pontualmente, e isso na verdade não é só porque a gente gosta, né, a gente acha na verdade importante fazer isso, porque nem todo mundo tem tempo para ficar depois do horário discutindo uma coisa que a gente marcou para conversar às 10, né, respeito pelo tempo de vocês e o nosso também. Então, assim, caso eventualmente durante o ano eu não apareça às 10, pode acontecer, aconteceu uma vez que eu não acordei, né, foi porque eu dormi demais, e isso acontece, mas assim, normalmente a gente é muito pontual, acho que isso aconteceu uma vez em 2 anos. Então a gente é extremamente pontual, e sempre que demorar um pouquinho mais, a gente avisa ali no grupo, ou o João desesperado porque não me achou, ou eventualmente porque algum de nós dois está sem conexão. Mas normalmente eu que abro a sala, então qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem chamar ou no grupo ou me chamar. Eu sempre peço que chamem no grupo, isso já é um aviso sobre o grupo, porque senão todo mundo começa a me chamar no privado. E às vezes o que vocês querem saber no privado é a mesma coisa que todo mundo quer saber lá no grupo. E isso tá me dando um certo problema de responder, porque daí eu tenho, por exemplo, muita gente pergunta, mas quando é que eu vou voltar, quando é que eu vou voltar? Pergunta no grupo que a gente responde lá. Provavelmente isso é uma coisa que todo mundo quer saber, né? E se a gente não comunicou ainda, e isso acontece com frequência, é porque eu e o João não conseguimos nos organizar. Então a gente já deixa suspenso para não mentir para vocês, né? A gente, vamos voltar tal dia, quando na verdade não vai ser possível. E explicando já um pouquinho por que nós voltamos agora, eu ainda, mas o João já foi aluno da FURG, e o nosso calendário volta no dia 25 de abril. E a gente está voltando no começo, porque é mais ou menos quando as aulas da pós já estão voltando. Não que exista alguém da pós que faça o curso aqui com a gente, né, que é mais focado em teoria do direito, mas, enfim, a gente optou por fazer assim, porque a gente já está voltando às atividades. Então, alguns recados sobre o grupo. Primeiro, sobre o que é o grupo, né, para quem não conhece. Isso vai ser chato para quem já está aí há um tempão, já ouviu falando umas milhões de vezes sobre isso, mas, de qualquer maneira, a gente já vai falar sobre a obra em breve, só que isso é necessário, né? Então, primeiro que a gente precisa explicar para vocês, isso aconteceu no nosso primeiro ano, né? As pessoas nos perguntando por que o nome do curso, do grupo, era um grupo de estudo em filosofia do direito, se a gente não estudava questões extremamente importantes, como, e daí puxaram questão de moralidade lá de 1 bilhão de anos atrás, de Aristóteles, etc., porque de fato é filosofia, mas porque a gente trabalha com uma, digamos assim, uma sub-área da filosofia do direito, que muita gente, na verdade, usa como sinônimos, e para a gente não faz mal, né, utilizar a filosofia do direito. Teve uma época que a gente até pensou em colocar só a teoria do direito, mas é porque não necessariamente a gente gostaria de focar só em teoria do direito, eventualmente a gente vai gostar de expandir um pouco essas discussões, como em alguns encontros a gente fez, de buscar algumas questões um pouco mais específicas da própria filosofia no direito, a gente já passou horas falando de Kant e etc. Então, de qualquer maneira, ainda é um grupo de filosofia do direito, né? Por mais que a gente esteja numa sub-área um pouco mais específica, que muita gente utiliza como sinônimo, que é a teoria do direito. Então, também que teoria do direito a gente trabalha, isso é importante, porque eu gostaria de lembrar vocês que teoria do direito também pode ser um termo mais ou menos amplo. Trabalha com bastante coisa, eu acho que tem bastante gente que coloca até raciocínio jurídico ou teoria da interpretação um pouco dentro da teoria do direito. E isso é normal, eu não acho nem que precise tirar. Mas a gente vai trabalhar com algumas questões específicas, pelo menos assim, nos nossos primeiros 20 anos de grupo, que são as questões que estão nesses livros lá no começo, nessas cartas de intenções, que esses livros, como o Laws Empire, que a gente está lendo agora, tem, né, lá no prefácio, os autores mencionam o que é que eles estão estudando, qual é a questão que eles estão tratando. E aqui a gente está realmente preocupado em aprofundar o nosso conhecimento sobre o que é o direito, né? E entender a relação entre direito e outros fenômenos sociais, como o Hart fez, por exemplo, com regras sociais de, sei lá, etiqueta, coerção, moralidade. A gente também pode estudar questões específicas, como a questão que o Dworkin trabalha, né? Como o direito obriga a gente a alguma coisa, quando tudo, na verdade, silencia sobre o que essa coisa é. Então,
A gente também pode estar estudando a justificativa para estudar os tópicos acima, pode ser, né? Esses tópicos que eu citei. E também para entender a própria disciplina, né? Tem gente que se dedica a isso, tem gente que se dedica à metodologia e etc. Claro que tem muitos momentos que a gente vai falar sobre interpretação do direito, a gente passou várias reuniões já falando sobre isso, mas o foco realmente pode ser um pouco maior do que esse, mas normalmente a gente vai se guiar pela discussão dos capítulos do livro, então o que o autor do livro for tratar, a gente vai estar tratando também. E também tem uma justificativa do porquê que nós estamos lendo estes livros, né? O primeiro livro que a gente lê os livros inteiros, a não ser que sejam artigos, que daí a gente lê, né, separado, assim. Foi o que aconteceu, por exemplo, com alguns artigos do Dworkin, teve gente que perguntou por que não ler o Levando os Direitos a série inteira. É uma coletânea de artigos, a gente pôde, né, tanto podia ler o livro inteiro quanto podia ler só os artigos, e a gente escolheu alguns. Isso aconteceu também com uma questão de princípio, se eu não me engano, do Dworkin, mas a gente estava entrando nas ideias do Dworkin, por isso que eu optou por alguns capítulos. Então, a gente começou com o conceito de direito, do Hart. Lá a gente trabalhou justamente mais com a teoria analítica do direito, porque não, também tem a pergunta, né, por que não começar por Kelsen, por que não começar por Bentham e etc. A gente poderia ter feito isso, na verdade teria sido muito interessante, mas foi uma escolha mais ou menos arbitrária, pode ter sido. Né? A gente ainda tem muita vontade de trabalhar com Kelsen, mas eu particularmente acredito que para trabalhar Kelsen a gente precisa de muito estudo em certas coisas antes que assim, de história da filosofia e de filosofia pura mesmo que a gente na faculdade de direito não tem. Não tem essa preparação, não tem. Não que para o Hart seja muito mais fácil, mas o Hart utiliza, eu acho que ele consegue fazer um sistema um pouco mais isolado do que o Kelsen às vezes faz. Talvez entender que Kelsen requer um pouco mais de erudição da nossa parte, e eu particularmente não sou essa erudita que eu gostaria de ser. Então, começamos pelo conceito de direito, porque também ele é um clássico da teoria do direito, e ele simboliza um pouco o início de uma disciplina talvez mais específica do que ela era antes, também em Bentham e etc., que Bentham tinha mais de um projeto, e enfim, o do Hart era um projeto específico de descrever o direito. Então, o nosso foco não necessariamente é descrever o direito, estudar a descrição do direito, estudar o que o direito é, mas a gente trabalha a partir deste livro também para entender cronologicamente a teoria do direito até chegar na teoria do direito contemporâneo, que a gente eventualmente vai chegar. Né? O que a gente pensa em fazer ainda para fechar essa teoria do direito lá do século passado é, além de estudar o Dworkin, voltar para o pós-escrito do Hart, da resposta dele ao que o Dworkin está dizendo agora. Nós também pretendemos estudar, eu não sei quando isso vai acontecer, mas a gente vai estudar o justnaturalismo. Eu acho que é bastante importante a gente entender. E depois a gente vai vendo para onde que a gente vai, mas a gente vai caminhar na teoria do direito, até a teoria do direito contemporâneo. Então, quem conhece mais ou menos os autores já tem um chute muito grande de todas as coisas que a gente vai trabalhar. Sempre com muita antecedência a gente vai avisando vocês. Não pretendemos colocar nenhum livro só em inglês para todo mundo ler, porque é um grupo iniciante, vai continuar sendo iniciante, pelo menos até a gente chegar na teoria do direito contemporâneo. Então, basicamente isso. Para não passar mais tempo nesse tópico, eu só queria lembrar vocês que a gente está estudando agora, a gente tem que sempre citar mais ou menos o autor, assim como a gente fez com o Hart, que ainda é importante quem não conseguiu pegar essa nossa discussão sobre o conceito de direito, pelo menos ler o livro e tentar entender, né, procurar talvez textos de apoio. Se quiser textos de apoio, sempre procurem leituras qualificadas, por favor, cuidem com o que vocês pesquisam na internet sobre teoria do direito. Vocês vão notar que a gente briga até com as traduções. Né? A gente brigou com as traduções lá no Hart, a gente vai brigar de novo aqui. Tem um erro crasso nesse capítulo, mas, enfim, a gente fala disso logo em seguida. Quando a gente vai falar também em situar o autor, eu acho que é importante mencionar que é situar mesmo, né? Onde ele está vivendo, qual é o período histórico dele. E, claro que a gente pode simplesmente abrir a Wikipedia, se vocês acharem melhor. Né? Mas
basta saber, talvez vocês procurarem no YouTube Ronald Dworkin, qualquer coisa vai aparecer ele falando, né, porque não é tão velho assim. E já dá para entender um pouco, né, qual é o contexto dele. Então, ele foi extremamente, ele sempre foi um intelectual, ele sempre foi engajado nos debates da época dele, inclusive políticos, isso é importante dizer, inclusive morais, né? Ele é muito bom orador e eu gosto de ler ele ouvindo a voz dele na minha cabeça, então sugiro que vocês façam, tirem um tempo para ouvir ele falando, a leitura dele fica bem melhor. Então, também é interessante dizer que o Dworkin, ele não só debateu com os teóricos do direito que a gente acaba vendo, né? Por exemplo, o Hart e todos os outros autores que ele vai falar, mas ele também conversou bastante com pessoas da filosofia política. A gente tem vários nomes, o Thomas Nagel, o Bernard Williams, o John Rawls também, que inclusive tem um texto sobre ele na Folha, não leio, né? Enfim, caso vocês não conheçam, sugiro ler sempre a fonte, né? Não leiam opiniões sobre os autores. Então, a gente aqui tem que lembrar que ele viveu há muitos anos atrás, né? Ele nasceu em 1931 e ele era americano. Isso é importante porque quando o Dworkin ele vai falar, tem uma das premissas dele que é justamente que a teoria do direito ela tem que ser específica. Ela é específica no sentido de ser particular para uma comunidade política. E isso é importante porque o Hart, por exemplo, já não pensava assim. Entendia que era possível, né, ter um nível, talvez, entre aspas, de abstração do direito, um nível mais geral mesmo, né, que a gente conseguisse explicar o que é direito para qualquer comunidade política. Óbvio que nós temos várias críticas nesse sentido, tá, mas e os povos lá né, de algum lugar muito distante, né, de muito, muito, muito tempo atrás. Então, enfim, se vocês querem ver essas críticas, existem várias na internet, existem vários artigos sobre isso. O Dworkin, ele é uma pessoa que acha que a teoria do direito deve ser específica para uma comunidade política. Ele também tem muitos escritos sobre direitos, né, que são quais nossos direitos, e ele tem muitos escritos sobre interpretação. Ele viveu muito a época dos movimentos de direitos civis dos Estados Unidos, então ele tem muitos, muitos mesmo escritos sobre isso, é muito interessante. É uma das pessoas que é mais utilizada também no direito constitucional, mesmo aqui no Brasil. Lembrem, né, o Dworkin, ele sempre falou a minha teoria do direito é específica, etc, etc. Então, toda vez que vocês virem esse direito constitucional, vocês vão ver, tomem com um grão de sal, assim, porque uma colher de sal, sei lá como é que se fala esse negócio. Mas lembrem que o Dworkin falava que o que ele estava falando era para a comunidade política dele. Tem algumas diferenças. Esse capítulo, inclusive, quando vai falar sobre federação, né, sobre os Estados Unidos, tem uma particularidade muito específica quando ele vai falar lá da arbitrariedade de... Eu não lembro qual é a expressão que ele usa, mas ele fala sobre aquelas checkerboard laws, e quando ele menciona isso, mais lá pro desenvolver desse capítulo, ele menciona, né, que a gente, entre aspas, eles, né, não acha muito arbitrário a ideia de que estados possam decidir sobre leis, por exemplo, de aborto e blá blá, né, porque a Constituição deixa aberta para que estados legislem sobre o aborto, por exemplo. E aqui não é assim. Né? Então, a nossa comunidade política, de fato, é diferente da comunidade política dele nessa questão específica e não funciona traduzir desse jeito o que ele falou, né? Mas, enfim, nada a ver com nada agora, só para vocês verem que tem que ler com uma certa cautela, não dá para só engolir o que ele vai falar sobre os Estados Unidos, inclusive sobre a teoria da interpretação. Agora, a obra dele, né? Aqui a gente tá... Se travar, vocês me avisem no WhatsApp, por favor. Enfim, a obra dele, O Império do Direito, que a gente está lendo, a gente disponibilizou tanto em português como em inglês. Se alguém não tiver, eu acho que está fixado ali no nosso grupo, porque tá no nosso drive, né, as duas versões. Então, de qualquer maneira, ela foi publicada em 1986. Foi a primeira vez que ele publicou a teoria, vamos dizer assim, dele, porque antes ele fazia muitos artigos criticando alguma coisa, dando alguns e soltando algumas questões da teoria dele.
mas é a primeira vez, né, que ele abrange mais ou menos as bases metodológicas que ele parte, que ele explicita pelo menos isso de uma forma mais clara. Também fala um pouco mais especificamente da concepção de direito dele e as implicações que ela gera para uma teoria da interpretação jurídica e da decisão judicial. Então, antes a gente só identificava alguns elementos da teoria dele em textos separados, então era um pouco difícil. Né? Ele continuou falando sobre o positivismo jurídico, mas não é sobre isso que o texto não se resume a isso, né? Muito longe de se limitar à crítica, o Dworkin, ele constrói, ele refina as críticas dele, mas ele constrói a própria teoria, não só com base nessas críticas, mas em muitas outras questões que ele nota também em outras teorias, né? Ele critica o realismo, ele vai falar de outras concepções. O que é interessante é a gente conseguir situar algumas questões dessa obra. E eu sei que a gente já falou disso muitas vezes, mas eu até conversei com o João ontem e eu acho que a gente vai ter que começar a ter algum critério maior sobre se a gente está entendendo ou não a obra, porque eu não sei vocês, mas eu não estaria aqui se eu tivesse que entender só superficialmente Ronald Dworkin agora. Eu sei que a gente passa muito tempo da graduação entendendo coisas superficialmente. A graduação é entender várias coisas superficialmente. Só que eu acho, né, não sei, que vocês estão num grupo de estudos porque vocês gostam da disciplina, porque vocês, não sei, se interessam por estudar essa disciplina. Eu não sei se vocês estiverem mandando mensagem no WhatsApp, me avisem porque eu não tava com ele aberto. Mas enfim. Só pra avisar, eu não vou passar lista de presença hoje, então, né, se alguém estiver esperando, eu sempre mando às 11 horas, que é a metade do encontro, mais ou menos um pouquinho para as 11, mas não vou mandar hoje, porque é o primeiro dia, né, etc. Mas, enfim, eu queria fazer um apelo, assim, com vocês, quem tiver aqui para só entender superficialmente o Ronaldor, que eu não estou querendo dizer que as discussões são superficiais, porque eu não acho que elas sejam, né, nem quando partem de pessoas que, na verdade, nunca tiveram muito conhecimento em filosofia do direito. Eu estou querendo mais dizer que se vocês, eu não tenho nada também contra quem fica ouvindo, não é isso, mas se vocês estão só para ver questões superficiais e eu acho que não vai ser talvez a melhor maneira de passar o sábado de manhã de vocês, né? Porque vai ser um pouco mais cansativo para quem não quer participar. E participar eu digo ouvindo ou também perguntando. E eu estou fazendo um apelo no sentido de pedir que vocês participem mais, porque senão não vai funcionar como um grupo de estudos, né? Eu não gostaria de passar, como a gente já passou vários encontros, eu e o João discutindo alguma coisa. Então, eu sei, assim, eu particularmente, quando eu tô numa reunião online, eu não abro a câmera, não falo nada, é como se eu entrasse e saísse do mesmo jeito. E eu só gastei meu tempo. Né? Então, eu peço para vocês que, se for essa a intenção de vocês, tenham mais jeitos de passar o sábado de manhã. Porque realmente a gente é muito chato e às vezes fica eu e o João conversando e não é bacana. Então eu peço que vocês participem mais e eu acho que assim vocês vão se obrigar a entender melhor o texto. Eu sei por mim que eu só sei que eu sei alguma coisa quando eu abro a boca e vejo que eu não sei nada. Então isso que é importante a gente começar. Ou a escrever ou a falar. Né? Falar com outra pessoa e ter um feedback na hora sobre as coisas que a gente lê. Porque esse tipo de livro, assim como os outros livros de filosofia do direito, nos passa uma impressão muito errônea de que a gente é muito inteligente lendo eles. A gente passa uma página, nossa, passei uma página, agora eu sei de mais coisas, só que é muito mentira. Na verdade, é o tipo de livro que pra gente entender, e não é porque ele é difícil de ler, não é nem isso, né, mas é porque não é uma discussão com a qual a gente, pelo menos no Brasil, tá tão acostumado. E vai parecer, assim, um viralatismo que eu tô falando, né, mas a gente tem péssimas aulas de filosofia do direito na faculdade. E a gente também tem péssimos conhecimentos, assim, tipo, pouquíssimos conhecimentos de filosofia. E quando a gente lê artigos aqui do Brasil sobre o Dworkin, principalmente, a gente pega várias impressões completamente equivocadas sobre o que a teoria dele é, ou sobre as implicações da teoria dele.
E sei lá, não sei o que vocês, não sei o motivo pelo qual vocês estão estudando, mas eu penso, é um sábado de manhã. Pode ser pelas horas, mas eu acho que tem tantos outros jeitos de ganhar horas complementares melhores do que passar o sábado de manhã aqui, que realmente eu, no lugar de vocês, não faria se eu não tivesse realmente interessado em teoria do direito. E interessado pode ser ouvindo, mas de alguma maneira participando ativamente, né? Participando aí desse lado, não só ouvindo o que a gente está falando de uma forma passiva, mas raciocinando aquela coisa. Tem vários momentos, assim, extremamente burros. Pode falar depois já, João, já vou te passar a palavra. Tem vários momentos onde eu entro num raciocínio muito burro mesmo. E algum de vocês vai lá e, né, não, mas não é isso, calma, eu tenho lugar errado. E a gente faz isso muito comumente na nossa cabeça, porque quando a gente lê alguma coisa, a gente quer digerir ela, tem sempre jeito mais fácil de fazer isso, né? Que é pulando para conclusões equivocadas. E esses livros é muito fácil de fazer isso, porque o Dworkin, ele constrói um raciocínio aos poucos, né? Ele primeiro, ele até nesse capítulo que ele fala as premissas dele, ele explica o que ele quer dizer, né? Ele explica também alguns comprometimentos dessas premissas, depois ainda fala mais ou menos qual a conclusão que ele quer chegar. Só que tem vários outros que isso não acontece, né? Quem leu esse livro inteiro com nós está percebendo isso. Então, de qualquer maneira, vamos tentar falar mais. Pode ser pelo chat, pode ser do jeito que vocês quiserem. Porque senão vai ficar muito travado e a gente vai entrar em muitos buracos de coelho que não vai ter ninguém mais para falar, porque tá todo mundo perdido na onda. Mas de qualquer maneira, pode falar, João, que depois eu continuo. Bom dia, gente. Só para saber, estão conseguindo me ouvir bem? Meu microfone estava meio estranho. Tá. Eu só queria complementar só uma coisa que a Bárbara falou sobre a participação. Uma coisa que eu sei que tem gente nova agora no grupo, uma coisa que vocês vão perceber é que a gente tem várias pessoas em diferentes estágios assim da carreira acadêmica e diferentes objetivos. Eu imagino que talvez a grande maioria de vocês são da graduação, acho que a maioria do segundo e terceiro ano, e que provavelmente tem um interesse parcial em estudar a teoria do direito para fins, às vezes, não só parcialmente acadêmicos, depois que vão querer advogar, alguns vão querer seguir carreira como professor, como pesquisador, mas vocês vão ver também que tem gente que está no mestrado, tem gente que está aplicando para um mestrado como eu, tem gente que está terminando o doutorado, por exemplo. E uma coisa que eu queria ressaltar é que, até por causa dessas diferenças mesmo, e são diferenças que não são só ok, mas são diferenças que são muito bem-vindas, na verdade, vocês vão ver que diferentes pessoas aqui vão querer pautar o debate sobre o mesmo tempo de diferentes formas. E isso eu acho particularmente maravilhoso, porque eu tenho um tipo de interesse em ler do Working, alguns vários, inclusive, mas, por exemplo, os interesses que a Bárbara tem lendo até são relativamente parecidos com os meus, porque a gente escreve juntos e tudo mais, mas já são diferentes. Mas, por exemplo, os interesses que a Júlia pode ter lendo do Working são totalmente diferentes, os que a Thaís tem são diferentes. E é por isso que eu queria fazer também, ressaltar esse apelo da Bárbara para vocês participarem, porque é muito interessante receber esses feedbacks diferentes. Eu acho que o Lucas, ele não está aqui hoje, não. Mas, por exemplo, ele estava trabalhando no mestrado dele na FMP sobre raciocínio jurídico. Ele lia bastante do Working, mas procurando dar uma abordagem muito diferente da que eu e a Bárbara estávamos dando. E isso é muito interessante, essa troca de abordagem sobre um mesmo texto, né? Porque ler por ler e fazer notas, acho que todo mundo consegue fazer sozinho, né? E é por isso que eu acho que essa participação é tão importante. E outra coisa é que, por uma questão natural também de tempo, de dedicação a um tema, vão ter pessoas aqui que têm muito mais conhecimento sobre do working do que outras, né? Por exemplo, o Emanuel, que também não está aqui hoje, ele está voltando para o Brasil, eu acho. Ele estava fazendo a tese de doutorado dele, principalmente sobre o do working. Então, vamos dizer assim, ele pode ser o nosso expert em do working nessa parte. Então, o que eu quero dizer com isso é não se preocupem de ter, às vezes, dúvidas ou perguntas que podem parecer meio triviais para outras pessoas, porque o que pode parecer trivial para você, na verdade, é dúvida de todo mundo. Principalmente quando a gente está falando de um autor como o do Working, que é tão mal compreendido, ele, às vezes, é um autor meio
enganosamente fácil de ler, porque a escrita dele é muito gostosa, mas não é tão bem estruturada muitas vezes, vamos dizer assim. Então, às vezes o que vocês têm não é nem tanto um, sei lá, um posicionamento sobre, não, eu li isso dessa forma, mas uma dúvida. E só isso já é muito interessante também, até para a gente fugir um pouco desse monólogo, ou desse diálogo entre eu e a Bárbara só, porque é principalmente isso que faz esse grupo andar para frente, eu acho. O nosso propósito é principalmente que todo mundo vá crescendo junto nesse grupo, né, nesse maturamento intelectual. Mas, enfim, já estou falando demais, era só isso que eu queria dizer. Eu acho que nesse semestre, então eu gostaria de que a gente testasse mais os nossos conhecimentos nesse assunto, né? Então, de alguma maneira, a gente vai ter que aplicar isso. Então, ou eu e o João, a gente começa a fazer aquelas provinhas de novo, com mais frequência, porque, honestamente, a gente não está conseguindo sentir se vocês estão acompanhando o texto. E com isso, não quero nem dizer, nossa, será que vocês não estão entendendo do jeito que eu estou entendendo? Não, mas é que assim, não quero defender que existe uma única e excelente interpretação de Dworkin, né? Porque, inclusive, a gente já discutiu isso muito com o Emanuel, né? Ele disse, nossa, como uma professora muito qualificada consegue entender uma coisa completamente diferente de outro professor extremamente qualificado, etc, etc. Só que a gente tem que saber, por exemplo, julgar essas interpretações. Né? Por exemplo, isso aqui não estava na obra do Dworkin, ou estava, mas não desse jeito. Então, a ideia não é que vocês tenham assim, nossa, isso aqui é a interpretação de Dworkin, essa coisa que o João falou não tem nada a ver. Né? E certo, sim, que tem alguns momentos que a gente viaja na maionese e atribui certas coisas, eu já fiz muito isso, atribui certas coisas ao autor que, na verdade, a gente leu um capítulo e, em vez de entender o capítulo, a gente fez o seguinte, não, então, o Dworkin quis dizer isso com esse capítulo em uma frase sintética, assim, que, na verdade, expõe uma coisa extremamente simplista. Porque quando eu, particularmente, da primeira vez que eu li, eu só tive conclusões simplistas desse livro. Ah, não, então querendo dizer que interpretar é, na verdade, um produto que não que se faz ao mesmo tempo que descrever, que não existe descrição sem interpretação e blá blá blá. Tá, mas isso é tão. Uma coisa tão. É uma só das coisas que talvez ele diga, e não é bem assim, né? Se a gente quer discutir de fato, por exemplo, interpretações do autor e os próprios comprometimentos da teoria, etc. A gente tem que saber, né? A gente tem que saber se localizar na obra, a gente tem que saber entender a obra, pegar aquele ponto que não ficou claro e às vezes ficar discutindo ele por muito tempo, né? Então, poxa, hoje da manhã, no dia 16 da manhã, eu chamei o João e falei, tá, mas isso aqui, e é uma coisa lá do começo do livro, entendeu? Então, eu vou começar a falar que nem o Olavo de Carvalho. Você tá entendendo? Você tá me entendendo? Assim, para vocês começarem a ficar com preconceito comigo, mas é que desse lado a gente não tem não tem como saber se vocês estão entendendo, né? Então a ideia é a gente tentar discutir um pouco mais isso. Eu não sei como a gente vai fazer isso, porque eu acho que não tem como eu chegar e dizer, então, pessoal, eu quero que vocês me digam qual é a preocupação desse livro. Porque eu sei que ninguém vai responder, né? Eu sei que ninguém vai falar. Só que o ambiente que eu acho que todos nós gostaríamos de estar, e assim eu falo por mim, pelo João, é um ambiente onde a gente está preparado para responder as coisas que a gente já leu. Não preparado no sentido de acertar objetivamente as palavras que o Van Dworkin usou, não sei, decorar alguma coisa, etc e tal. Não é isso, mas é eu conseguir, como se eu tivesse uma conversa mesmo, porque isso aqui é uma conversa, né, com vocês, e vocês me respondessem, poxa, qual é a preocupação desse livro? Em teoria, todo mundo que está lendo até aqui com a gente tem que saber, né? E por que que a gente só sabe só sabe que sabe depois que é testado, né? Por que que a gente tem prova? Porque as pessoas não falam, né? Senão a gente vai ter que usar uma prova e perguntar isso para vocês. Eu, particularmente, não quero aplicar avaliação, né? Eu falei com o João deu essa ideia, eu acho que a gente já fez isso, mas eu gostaria que a gente tivesse isso aqui, né? Que a gente chegasse
alguém fosse expor no dia e a pessoa tivesse preocupada em saber, tá, pessoal, vocês estão pegando até aqui? O que é tal coisa daquele capítulo? E alguém tem que se prontificar a falar, porque essa é a ideia de um grupo de estudos, né? Ou pelo menos falar qual é a impressão que teve do capítulo. E uma impressão elaborada, e não como muitas vezes acontece em aula, que a gente simplesmente pega uma questão polêmica do livro e fala, vou fazer aqui mais uma provocação. Larga uma coisa muito sem pé nem cabeça, que acontece muito, e ninguém discute efetivamente aquilo, né? Então, a primeira questão que eu faria para vocês hoje é justamente qual é a preocupação desse livro? Por que ele está escrevendo esse livro? Eu não sei se vocês se perguntam isso, né? Mas se vocês tivessem que chegar aqui hoje e me explicar eu como aluna de vocês, né? Eu sei que tem gente aqui que quer ser professor, por exemplo. E ele me perguntasse, tá? Mas e aí, por que ele está fazendo isso? Qual é a preocupação dele? Por que afinal ele está escrevendo? E a ideia é que, né, um professor de saber responder, mas também nós que estamos lendo o livro. Então, isso é um mínimo que a gente deveria conseguir responder. Qual é a preocupação do livro? E eu digo mínimo porque está lá no prefácio. Né? Tá lá no prefácio. Isso é uma coisa que acompanha o livro todo, né? O tempo todo a gente tem que estar lembrando, por exemplo, que ele quer alguma coisa com aquela argumentação. Senão a gente se perde no livro, né? A gente se perde em tantos pontos que o Dworkin quer fazer. Porque livros de filosofia têm um pouco disso, de deixar uma coisa... O Hart faz muito bem isso lá no começo e ele relembra várias vezes. Mas e se o autor não tiver essa preocupação de relembrar, a gente tem que saber o que o autor quer com aquele livro. Né? Quando se a gente fosse explicar para uma criança de 6 anos, ou um adolescente na escola, né? Em teoria, esse tipo de livro teria que ser entendido por alguém que tem pelo menos 18 anos, uma pessoa letrada, né? Digamos assim. Como é que a gente explicou a preocupação desse livro? Então, no mínimo, um de nós teria que responder. Então, a gente poderia dar uma pesquisada no livro, tá lá no primeiro capítulo, caso a gente não lembre, que daí já é um equívoco nosso, de, pô, por que eu tô lendo o livro até agora e eu não sei qual é a preocupação do livro. Então, a preocupação desse livro, que pelo menos o Dworkin coloca para ele mesmo, é de oferecer uma... Eu entendo assim, né? Vamos ver se alguém entende diferente. Né? Que é oferecer uma concepção de direito que possa explicar, né? Como que o direito pede, manda, ordena alguém fazer alguma coisa, mesmo quando a própria lei, a jurisprudência, né, os livros de direito silenciem sobre isso, ou falem coisas ambíguas sobre isso. E isso acontece, pelo menos segundo o Dworkin, muitas vezes na nossa prática jurídica, com questões muito importantes. E ele pergunta como que o diretor ordena alguma coisa, se a lei não fala nada. Então essa é a grande preocupação do direito, oferecer, para mim, né? Não sei se pode ter alguém que entende direito, é oferecer uma concepção de direito. Claro, tem muitas palavras-chave nessa frase. E a gente vai pegando uma por uma. Eu acho que uma coisa que a gente falhou na educação, assim, em geral, é engolir goela abaixo, por exemplo, que eu tô falando, tá, mas Bárbara, calma aí. O que é uma concepção de direito? E, tipo, de fato, o autor explica pra gente o que ele entende por concepção de direito. Então, a gente pode ir quebrando essa frase e ir tentando entender o que ele quer. E com isso, ler um pouquinho melhor o livro, esclarecer melhor o livro, pelo menos isso funciona para mim, eu acho que funciona para leitura de filosofia em geral, né? Então, por exemplo, nós temos essa preocupação, né? Oferecer uma concepção de direito que explique esse problema que ele coloca, né? Como o direito pode ordenar que a gente faça algo sem que esse algo seja claro, né? Assim, pode ser ambíguo, a lei pode silenciar sobre isso, o direito em geral silencia sobre isso. Então, já notem que é uma preocupação diferente de outros teóricos do direito, como o próprio Hart. A preocupação do Hart também está lá no prefácio, né? O Hart diz que ele quer entender, aprofundar nosso conhecimento do direito, não lembro se é assim as palavras que ele usa, né? Claramente não, porque não fala português, mas então é isso, elucidar nosso conhecimento de direito e fenômenos também relacionados, né? O direito à moralidade, direito e regras sociais, o direito e coerção. Então, enfim, a gente tem... É muito importante ver essas premissas, porque às vezes elas já têm umas respostas ou umas tentativas de respostas lá no prefácio, que é a hipótese do autor, que ele já deixa muito claro, ele pode não escrever a minha hipótese, mas ele já deixa lá normalmente, né? Que às vezes a gente faz umas leituras tão horríveis da obra, que tipo, o negócio tá na primeira página. Né? Nós já tivemos uma discussão até bem séria sobre isso, lá no Hart Coerção, né?
sobre direito e coerção. A gente já conversou sobre isso, claro que sempre é permitido, inclusive encorajado que vocês discordem de leituras, às vezes, ortodoxas sobre o tema, que às vezes a gente acaba descobrindo, mesmo que não seja uma leitura errada, mesmo que a gente não descubra que é uma leitura errada, a gente acaba descobrindo outras coisas sobre a teoria, a gente pode fazer isso aqui também, né? Então, um grande intérprete do Dworkin, na verdade, errou o que tal coisa significava. Então, ou errou o que aquele esquema, ou como aquele esquema faz sentido na teoria, enfim. Só que pode acontecer. No pior dos casos, vai ser, no máximo, uma conversa de bar, que também é bom, entendeu? Então, a gente tá aqui para esse tipo de coisa. Vai ser... Eu vou levantar muita coisa boa, o João sabe, eu falo muito desse tema. Porque é assim que eu consigo raciocinar, e talvez um dia eu não precise mais falar tanta besteira para raciocinar. Mas acho que é um caminho que a gente pode andar junto, pelo menos na graduação, com tão pouco que a gente sabe de filosofia, porque a gente não sabe nada. Voltando para a preocupação do Dworkin, então, de oferecer essa concepção de direito que consiga explicar esse fenômeno que acontece tantas vezes, mas que é tão complexo, né, que o direito ordena coisas que, na verdade, a gente não sabe de onde que ele ordena, não está nas leis, não está na jurisprudência, e também não está no livro de direito. Ele tem uma maneira de fazer isso, né? Pelo menos ele sugere uma maneira de fazer isso. Então, uma grande pergunta é como o Dworkin se propõe a fazer isso? Também está lá no começo do capítulo. Se eu perguntasse para vocês como ele faz isso, vocês teriam que me responder, né? Então agora alguém levanta a mãozinha e responde. E pode dizer que eu acho, né, umas coisas que eu anotei. Ele faz isso utilizando um método chamado interpretação construtiva. Esse método, eu não posso só falar isso, óbvio, porque eu não estou dizendo nada para vocês. Então ele faz isso utilizando um método chamado interpretação construtiva. Ok, mas o que isso significa? No que consiste esse método? Então, eu acho que consiste em descrever a prática jurídica sob sua melhor luz. Ok? E daí? O que significa, né, em descrever a prática jurídica sob sua melhor luz? O Dworkin fala, ou pelo menos eu entendo que o Dworkin fala, que entender algo sob sua melhor luz é fazer ela ser a melhor coisa que ela pode ser, sendo que ela é. Estranha essa frase, horrível essa frase. Mas ele deixa uma coisa muito clara no começo, é que essa melhor luz é uma luz moral. Por quê? Porque o valor do direito é moral. Olha só. Né? Então, a resposta completa para essa pergunta, o João pode ter uma resposta diferente se ele quiser se manifestar. Por favor, se manifeste. O resto das pessoas querem complementar também, mas eu acho que essa é uma boa descrição do que eu li, pelo menos do que eu lembro, que é utilizando um método, né? Como ele faz essa... Como ele oferece uma concepção que explique blá, 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 tudo aquilo que a gente falou. Ele faz do seguinte modo, ele usa um método chamado interpretação construtiva, que consiste em escrever a prática jurídica sob sua melhor luz moral. Então, procurando melhor justificá-la como um todo. Então, e aí? Alguém tem mais alguma... A gente poderia quebrar essa frase em imensas, né, versões e tentar entender melhor. Eu acho que esse é um raciocínio válido. Ontem me surgiu a pergunta que enviei para o João de madrugada por causa disso, né? Porque ele ainda tem que nos explicar um pouquinho melhor o que é essa descrição da prática jurídica sob sua melhor luz. Então, a gente vai quebrando ela até chegar. Porque é muito ruim a gente só usar sinônimos para explicar alguma coisa. Na verdade, se a gente usa sinônimos, é porque a gente não entendeu o que aquela coisa significa. Então, sinônimos não explica o significado da palavra, né? E quem faz filosofia entende isso muito melhor que a gente, mas de qualquer maneira. Então, justamente, como fazer com que a nossa interpretação da prática, nessa prática jurídica, moralmente falando, seja vista sob sua melhor luz, né? O melhor que ela pode ser. Isso também tá lá, a gente já leu. E agora? Respostas, né? A gente poderia fazer aqueles programas de auditório onde vocês têm que apertar um botão e falar se não ganha torta na cara, etc. Porque eu acho que seria um incentivo melhor do que só eu falando. Mas, enfim, o Dworkin também responde, né, que a resposta para como fazer com que a nossa interpretação da prática moralmente falando seja vista sob sua melhor luz ou melhor que ela pode ser, é a partir de uma medida, né, a partir de alguns critérios que ele utiliza, que são dois. Quais são os critérios? Critérios de adequação e justificação. Né? O fit and justification. Eu acho que é assim que luta. Então, uma determinada interpretação se adequa. Isso aqui, né, assim, atenção.
a gente sabe que uma determinada interpretação se adequa à prática que descrevemos. Não, a prática, se o que descrevemos é de fato o que vimos na prática. Olha só. Tipo assim, não ajuda muito. Mas a gente pode, novamente, cortar e tentar entender isso melhor. Pode falar, João, por favor, fale. Essa é uma das partes do working que eu acho que ele, vamos dizer, está presente em toda a obra dele, mas ele só vem esclarecer de verdade quer dizer, esclarecer pedaço por pedacinho no Império do Direito mesmo, né? Mas eu acho que é interessante para entender, eu diria que toda a teoria do direito do working, entender bem o que ele quer dizer com interpretação do direito, por que interpretar o direito interpretar ele em sua melhor luz, né? Para o do working, o jeito como a gente interage com a prática jurídica está muito relacionado a esse modo como o direito ele é uma prática interpretativa mesmo, né? O direito, pegando a analogia dos jogos de xadrez, que, enfim, o Ronaldo Porto Macedo ele tem todo um livro sobre isso, fala muito melhor que eu sobre essa questão, mas tem uma metáfora que é muito usada na teoria do direito, que é a metáfora do direito como um jogo de xadrez muito mais complexo e muito mais com consequências práticas muito mais relevantes, né? Mas a ideia seria que o direito, assim como o xadrez, ele é pautado por regras que constituem esse jogo e regras que, se eu aceito essas regras que constituem esse jogo, me obrigam a fazer certas coisas. Elas me obrigam a, por exemplo, mover o cavalo, se eu quero mover o cavalo, apenas em L. Mover a dama apenas como a dama deve ser movida. A fazer um lance por jogada e alternadamente, etc. Enfim. Grupo sobre xadrez, não sobre teoria do direito. Isso, contrário, enfim. Mas o ponto é o seguinte, para o do working, essa analogia, ela é, de certa forma, enganosa. Porque o jogo de xadrez, se eu aceito as regras dele, nada que eu falar argumentativamente dentro do jogo de xadrez, por exemplo, o jogo de xadrez ficaria muito mais interessante se tivessem duas damas no jogo. Então eu posso ter duas damas. E vamos supor que meu argumento realmente seja convincente, não um argumento ingênuo desses. Não importa o quão convincente seja meu argumento sobre. Se o jogo de xadrez tivesse duas damas, ele seria um jogo muito mais valioso. Nada disso tem um efeito sobre as regras do xadrez, obviamente, para qualquer pessoa que tenha jogado xadrez ou qualquer jogo, para esse exemplo. Agora, no direito, é coisa diferente. A maior parte da prática dos advogados, dos juízes, enfim, dos operadores do direito de maneira geral, e até conversa de bar sobre constitucionalidade, considerando que a gente esteja conversando sobre constitucionalidade, ela é pautada sobre como esses princípios que, vamos dizer, subjazem, fundamentam a nossa prática, eles são relevantes para como essas regras deveriam ser interpretadas e como essas regras deveriam ser aplicadas. Argumentos que eu proponho na prática podem, por exemplo, de forma que faça sentido, vamos dizer, superar ou subverter precedentes, enfim, essas coisas que não são triviais, mas que se encaixam muito mal com essa metáfora do xadrez, onde argumentos não têm nenhum poder de convencimento sobre aquelas regras. Isso para o working está muito relacionado à natureza dessa prática argumentativa, e mais especificamente é uma prática argumentativa onde a interpretação tem um papel fundamental. Todos nós, basicamente essa ideia dele, todos nós interpretamos o direito. A interpretação não é, vamos dizer, algo que ocorre nos momentos de obscuridade no direito, quando uma regra não é clara, quando existe uma lacuna no direito. O do working, eu acho que dá para dizer, não existe a noção de, por exemplo, de lacuna no direito. E a gente pode discutir se o do working tem razão ou não. Eu acho que não, por exemplo. Mas entender essas preocupações que movem o projeto do working, né? É entender que, para ele, a interpretação e a argumentação tá dentro do direito. O direito, para ele, não é só uma questão de
ao que as autoridades convencionaram sobre o direito. Nesse capítulo a gente vai começar, inclusive, a ver uma ideia que surge no Império do Direito, que é fundamental para entender ele. Que eu acho que até o Emanuel, na próxima reunião, pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que essa ideia é central para a tese que ele está desenvolvendo, mas que essa ideia de atitude ou de interpretação protestante, nesse sentido, vamos dizer, de um protestantismo onde vamos dizer, a verdade sobre as verdades religiosas, elas não são uma questão de iluminação através da autoridade eclesiástica máxima, através do Papa, por exemplo, mas que cada pessoa pode ter acesso por inspiração divina. Cada indivíduo, seja o Papa, seja alguém analfabeto, pode ter acesso a essas verdades religiosas por meio de vamos dizer, no protestantismo, através de inspiração divina, ou qualquer coisa nesse tipo. Qualquer pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento religioso que eu pode estar horrorizado nesse momento, porque eu não tenho muito. Mas a questão é, trazendo isso para o direito de volta, que para o Dworkin, a interpretação do direito não é só uma questão de autoridade e do que as convenções colocaram que o direito é, do que os juízes acham que o direito é, mas é algo, cada pessoa tem a sua interpretação sobre o direito. E aqui ele não está propondo nenhum tipo de relativismo, não tem verdade, é tudo uma questão de interpretação e de opinião. Muito pelo contrário. Mas a questão é, a gente leva o direito muito mais a sério do que essas teorias que falam que o direito é só uma questão do que a autoridade colocam. O direito, cada interpretação, cada visão que cada pessoa tem do direito pressupõe uma teoria sobre o que torna essa prática que a gente chama de direito uma prática valiosa. O que faz essa prática ser uma prática que continua a existir e que deveria continuar a existir. Essa é talvez a noção central, eu diria, para entender o projeto do Dworkin no Império do Direito. Essa noção de que cada pessoa tem sua filosofia do direito implícita. Claro, a maioria das pessoas vão ter isso de maneira totalmente implícita e pensada, o que é normal. Mas a tarefa do teórico do direito e a visão que um juiz tem sobre o direito, a visão que um leigo tem sobre o direito, todas elas são, vamos dizer, uma visão sobre o direito que está pautada ao fim e ao cabo, numa interpretação abrangente sobre as nossas práticas, né? O direito ele não está insulado, está isolado das nossas outras práticas. O direito ele faz parte das nossas práticas, ele tem um impacto moral nas nossas vidas, isso é óbvio para qualquer pessoa que já recebeu uma notificação extrajudicial, ou coisa pior. E eu acho que a partir do momento que a gente tem essas preocupações do Dworkin internalizadas para a gente, que a gente começa a entender o que move os argumentos dele, e a partir desse momento que a gente pode também discordar dele, se a gente achar que tudo isso que ele fala é muito bonito, mas que no fim ele está errado, por exemplo. É o meu caso, mas... E eu acho que eu estou em boa companhia, mas os dworkinianos também estão, e eu acho que isso faz parte desse debate. Né? O Marco Almada acabou de retweetar uma notícia do Tempo que fala que os deputados, não vou falar de qual partido nem nada, mas pediram urgentíssima a um projeto de lei que proíbe mudança na Bíblia. Aí o Marco Almada retweetou comentando: pastor decide criminalizar protestantismo. Eu lembrei disso agora, o João falando de interpretação protestante, e nesse capítulo o Dworkin fala em protestante, né, em interpretação protestante, que justamente explica muito bem o significado do que o Dworkin coloca para protestante. Eu não estou querendo dizer, tá, que o Dworkin os protestantes estão errados. Não é nem isso, mas é que é uma coisa engraçada de se pensar quando a gente fala em direito, né, esse negócio que não quer dizer que... E muito complicado, inclusive, entender o Dworkin, porque se a gente for muito simplista, como em qualquer momento da vida a gente pode ter sido, eu já fui bastante, e sou ainda para grandes coisas, mas lendo essa obra, a gente pode ter várias impressões. Uma delas é, tá, então o Dworkin acredita em direitos naturais. Do nada, assim. E tem gente que acaba lendo assim, tá? Isso é...
Por quê? Porque ele diz que cada um pode entender, cada um não, né? Mas é como se fosse uma espécie de revelação divina. Inclusive, isso até acaba com a ideia de direitos naturais, mas tudo bem. Já entende o que é errado direitos naturais e entende o que o Dworkin entende de forma errada, aplicando um raciocínio equivocado sobre uma outra teoria ao Dworkin e misturando também esses conceitos, né? Ah, então, se ele não é um justnaturalista, que ele já disse que ele não é, então ele é um positivista, também não é. E aí onde a gente encaixa ele, né? Então, na verdade, faça a sua própria teoria, como ele fez, né, do interpretativismo, e acho que a gente deixa ele nessa caixinha e tenta entender o que é o interpretativismo, sem jogar ele para lá ou para cá, né? E o mais importante, eu acho, de ler com questionando o que a gente está entendendo é justamente ter essa humildade de entender se a gente está entendendo. E às vezes eu abri esse capítulo, cheguei na segunda página, na segunda linha que ele fala em moralmente coerente, eu fechei o livro, porque eu não estou cansada disso, mas é que, não, calma, vamos lembrar que ele já estabeleceu isso como premissa antes. Eu que esqueci, entendeu? Eu que estava esquecendo que faz uma parte muito importante da teoria dele, que isso seja considerado dessa maneira. Então, talvez a gente esteja tão preocupado em negligenciar algum ponto, ou já discordar de um ponto, que a gente não quer nem entender mais a teoria. Isso acontece comigo umas 72 vezes por semana com o Dorco. Mas é importante a gente entender, pelo menos eu acho importante para mim, e no pior dos casos vai fazer de vocês pessoas que estão lendo um livro bom e provavelmente vão escrever bem. A não ser que vocês estejam lendo a tradução, que daí realmente é complicado. É um pouco complicado, a gente pode falar sobre isso depois, mas eu ainda tenho algumas questões para voltar, né? Onde a gente também lá no Hard Cases, que é aquele artigo dele que deve estar em algum dos livros que a gente pegou também, ele fala também sobre adequação e justificação, tá? Só que lá ele tá falando, e isso é uma coisa que eu estava até falando com o João, como eu esqueci uma coisa tão importante da teoria dele, né? 6 da manhã eu perguntei isso pro João, porque quando ele usa isso nos outros textos, ele começa a falar das dimensões de adequação e justificação para interpretar algo de uma prática jurídica, né? Para entender, por exemplo, a ideia de fundamentos do direito, aquele grounds of law que ele levanta. Então, é como se é muito difícil, na verdade, de tocar nesse ponto, né? Eu mandei, acho que 3 caracterizações diferentes do mesmo ponto para o João para saber se a gente estava mais ou menos entendendo a mesma coisa, né? Mas, basicamente, o que eu entendo é que esses critérios de adequação e justificação eles não são apenas utilizados para saber qual concepção melhor explica o nosso conceito abstrato de direito, mas também utilizados para entender, né, aquelas questões particulares, para saber, por exemplo, como a gente para ler determinada proposição jurídica e saber se ela é verdadeira ou falsa, né? Então, assim, né, o João até estava falando, né, tem gente que trata, e eu acho que acontece que tem gente que trata isso como duas instâncias. Eu acho que aquele do, eu não sei falar o sobrenome dele, mas ele tem um blog de teoria do direito, João, é em inglês, né, mas que ele tem uma explicação sobre hard cases, porque ele tem um artigo sobre hard cases, onde aparece sobre... Cara, que eu não sei se é com L ou... Peraí. É o Larry Solon ou não? Isso, isso, Ah, isso, sim. isso, isso. Isso, isso, isso. Tá, se vocês quiserem olhar, ele tem um artigo pequenininho lá naquele microblog que ele tem de história do direito sobre hard cases, onde ele fala sobre fit and justification numa aplicação, por exemplo. Ele não dá um exemplo, eu acho, mas ele dá uma aplicação a essa questão de... Ele pega o capítulo hard cases, explica que é um caso difícil e que as pessoas têm desacordos teóricos em caso difícil. Ah, tá show já, olha só. É bem facinho, né? Aparece na internet quando tipo, eu procurei fit and justification e apareceu. Então, ele tem um artigo sobre isso também. Então, se vocês quiserem procurar, vocês vão ver que é uma outra instância do que a gente está falando. E também o Larson faz aquele debate se é, então, duas instâncias, porque tem um negócio que é uma instância dentro de uma instância, né? Será que a ideia de fit and justification, quando a gente vai
fazer uma análise de uma proposição jurídica para saber se ela é verdadeira ou falsa, ela pode ter duas instâncias, que é a primeira justification, ou se ela é uma só, ou se ela é três. Ele fala isso depois. E primeiro a gente tem que identificar quais são as proposições ou os princípios, os fundamentos do direito. São coisas diferentes, né? Mas a gente tem que identificar a prática, pelo menos. Depois a gente vê se aquela proposição se adequa a uma dimensão de adequação, né? Que primeiro a gente identifica, depois a gente aplica essa proposição à prática e vê se ela poderia ser a mesma fase, né? Tem gente que diz que é a mesma. Enfim, e depois tem a da justificação. Justificação não. Mas tem gente que diz que a justificação comanda o resto. Então, enfim, tem um debate aí sobre para vocês verem, né? É uma questão que o Dworkin, eu acho que talvez por isso também que o Dworkin acaba não deixando muito claro. Tem bastante gente que não sabe o que ele quis dizer com essa análise. Pode ser que ele nem tenha pensado tanto em como essa análise funciona tintim por tintim, apesar de ele falar dela o tempo todo. Né? Ele tem poucas partes onde ele para e explica o que é Fit Justification. Mas o que é interessante, então, da gente notar é que tem essa instância, que não é a instância dentro da instância que eu estou falando agora, mas é a instância de analisar isso no sentido da concepção de direito. Se ela se adequa à prática que a gente quer escrever e se ela consegue expor qual é o ponto dessa prática, né, na melhor luz moral dela. E, enfim, o que é diferente também, daí agora que a gente vai ver o que é a ideia de conceito versus concepção. Então, peraí que eu vou só voltando lá na última questão que eu tinha feito, né? Que é como fazer com que a nossa interpretação da prática, moralmente falando, né, seja vista sob sua melhor luz ou melhor que ela pode ser, pelo menos segundo o Dworkin. Ele fala pra gente, né? A gente mede a nossa interpretação, que é uma interpretação construtiva, a partir do critério de adequação e justificação. Então, uma determinada interpretação se adequa à prática se o que descrevemos é, de fato, o que vive na prática. Não é tão simples assim, óbvio, né, gente? Mas, enfim. A gente vai juntar um conjunto de coisas. É interessante que quando ele fala sobre conceito e concepção, isso explica um pouco, para mim, essa ideia de adequação. Mas eu vou chegar lá. E a justificação é na medida em que reflete o ponto, o valor da prática. E o valor do direito é moral, então, né? Lembrando sempre disso. Agora, né? Como justificar o uso da interpretação construtiva? Que está lá também. Né? Então, se a gente perguntar, vocês também teriam que saber responder. Quem leu com a gente, né? Então, você vê uma recapitulação sem tocar nos pontos que vocês têm que ler também. Mas que são os pontos de desenvolvimento do raciocínio dele, né? Porque aqui tá meio... Aceitem isso goela abaixo, mas ele explica isso. Ele chega nesse ponto. A gente pode discordar e etc, mas ele chega nesse ponto. Como a gente justifica, então, o uso desse método de interpretação construtiva? Eu entendo que para o Dworkin a própria interpretação, né, a atividade de explicar algo, o que algo é, na verdade tem a ver com entender o seu significado e propósito. A própria ideia de interpretação, eu entendo que para ele seja isso. A gente vai ver que eu tenho certeza, assim, certeza absoluta que isso tem de forma muito mais clara naquele capítulo sobre conceitos interpretativos. Mas eu não lembro onde está. E daí eu só peguei algumas partes, né? Por exemplo, a gente está falando de interpretação de fatos sociais. A interpretação de fatos sociais, ela é mais assim do que, por exemplo, a interpretação científica, onde o cientista, na verdade, quando ele diz que está interpretando dados, ele faz mais uma relação lógica, né, entre os dados, que não é uma interpretação, né? E ele também fala da interpretação conversacional, que a gente não vai entrar hoje porque não vai dar tempo, porque já são 11 horas, né? Então, só é interessante de lembrar que, para mim, né, esse resumo que eu estou fazendo, a interpretação construtiva ela se aplica melhor ao direito como um fenômeno social, também porque o direito é um conceito interpretativo. Tá, e daí? Né? O que é isso que quer dizer? Os conceitos interpretativos para o Dworkin não podem ser compreendidos a partir do mero significado das palavras, né? Por exemplo, com as teorias semânticas que ele chama. Então, não dá para entender um conceito como direito se a gente simplesmente olhar e formar um critério de quando se pode usar direito ou não, a palavra direito ou não. Tá? Então, tem a ver com acordos e desacordos que as pessoas têm na prática, né? E não sobre as palavras,
entende? Não tem a ver com desacordos que as pessoas têm, se eu vou usar direito para falar disso ou daquilo. Não, tem a ver com desacordos que as pessoas têm sobre o que a prática expressa, sobre o que a prática requer. Então, acho que isso é um pouquinho mais... Se esclarece muito mais para mim. Quando eu escrevi, fazia sentido. Pode falar, Ju. Só complementando, fazendo um comparativo com o Hart, embora essa não seja a única caracterização do Hart possível, mas para fazer, eu acho que o contraste fica interessante. O Hart, ele está muito, por exemplo, que foi o que a gente leu antes do The Working, para quem é novo no grupo, ele fala muito, ele está dentro muito de uma tradição da filosofia analítica do direito, que vai falar justamente por exemplo, em propriedades necessárias e suficientes para a existência do direito, o que se algo torna o direito direito e não algo diferente, como um conjunto de regras de cortesia, como um conjunto de regras de etiqueta, de moda. Enquanto que o do Working, ele foge um pouco disso, isso é interessante a gente ter em mente. O do Working, ele vai estar muito mais ligado a uma tradição... eu vou usar um palavrão aqui, mas é Wittgensteiniana. Assim, eu vou fugir um pouco dos termos técnicos, mas é principalmente essa ideia de que a gente não devia estar procurando pelas características necessárias e suficientes do fenômeno e da prática social do direito, porque a verdade é que o direito não tem isso. O conceito de direito é um conceito móvel, ele é um conceito, ou melhor ainda, um conceito móvel, é um conceito moldável. Existe uma linha de continuidade no que é direito, mas é uma linha de continuidade não é um único fio, vamos dizer, onde estão presentes as características necessárias e suficientes do direito, para falar nesses termos. É muito mais, pegando a analogia que o Dworkin faz, com base no Wittgenstein, de uma corda que é composta de vários fiozinhos, mas que nenhum desses fiozinhos chega ao final da corda, vamos dizer. É uma semelhança de família, falando em outros termos. Ou seja, eu posso ter o nariz da minha mãe e, sei lá, o cabelo do meu pai, mas eu não tenho nenhuma característica que é uma característica necessária dos dois, por exemplo. A semelhança que eu tenho com os meus irmãos é uma semelhança de família nesse sentido. Não existe uma característica essencial que nos liga, assim, como irmãos, assim, pelo menos nas características superficiais, para falar nesses termos. Para o Dworkin, o direito é a mesma coisa. Não existe uma essência no direito que torna o direito americano e o direito britânico e o direito brasileiro todos partes da mesma família direito. Eles, obviamente, têm várias semelhanças, várias características superficialmente similares, mas não é uma questão de um essencialismo sobre o direito, vamos falar assim. E por isso que ele quer fugir um pouco do que ele chama dessas teorias semânticas, né, que ele acha que estão mal direcionadas, né, vamos dizer, estão latindo para a árvore errada, né, abusando do anglicismo aqui. Mas eu acho que é interessante manter isso em mente, porque o tipo de abordagem que a gente está vendo com o do Working desvia consideravelmente da abordagem do Hart, por exemplo, apesar deles os dois estarem fazendo, obviamente, teoria do direito. Isso é importante para a gente ter em mente quando a gente vai diferenciar os autores também e quando eles vão citar a teoria dos outros, porque o Dworkin faz uma descrição da teoria do Hart aqui, que a gente poderia discordar muito. A gente estudou Hart, e claro que o Dworkin também estudou Hart, né? Mas que eu acho que não faz muito jus da teoria dele, e até a do John Austin é um pouco imprecisa. De qualquer maneira, a gente voltar aqui para o ensino do Dworkin, porque o que é interessante de notar, assim, que mesmo que a gente faça essas concessões, o mesmo que o Dworkin, quando ele esteja, ele por várias vezes faz ele cria uma teoria na cabeça dele e diz que outra pessoa tem essa teoria. Mas, assim, o ponto dele não é destruído pelo fato dessa teoria que ele descreveu não ser precisa com o que aquela pessoa falou. Né? O ponto dele continua o mesmo. Ele pode estar... Talvez fosse melhor se ele tivesse entendido melhor aquela teoria e descrito ela como ela é, mas, de qualquer maneira, o fato de quando, por exemplo, ele começa a falar do convencionalismo como uma espécie de positivismo jurídico a partir da metodologia de interpretação construtiva, que ele já sabe que ele está deturpando, ele fala, né, que ele estaria deturpando, entre aspas, não é essa palavra que ele usa,
Mas ele fala que esse é o convencionalismo, que pode se assemelhar a teorias X, por exemplo, positivismo jurídico, se a gente utilizasse a interpretação construtiva. Né? Então, ele sabe que está fazendo uma diferença, mas a ideia não é o que aquela teoria quer dizer, se está impreciso ou se não está. Esse é o ponto dele continua íntegro, e eu acho que, por boa parte do livro, o ponto dele continua íntegro. Um problema que a gente vai chegar é o que a gente vai ver agora, que a gente já viu antes, e não tem nem muito o que falar, mas é que quando a gente está falando ali, voltando, né, para a ideia de conceitos interpretativos, né, que eles não podem ser compreendidos a partir do mero significado das palavras, pelo menos para o Dworkin. E o que as teorias semânticas faziam era entender como e onde a gente pode usar a palavra direito. Né? Então, essa palavra que a gente vai começar a entender, essa interpretação construtiva como método, então, na verdade, já está falando, ele é próprio para conceitos interpretativos. E o direito é um conceito interpretativo, então a gente tem que usar isso mesmo. Pelo menos ele justifica, né, o método dele, isso é bacana de a gente ver para a construção de artigos científicos. Tem pelo menos uma justificativa. Ela pode ser mais ou menos circular, pode, porque ela acontece, né, mas eu acho que é uma justificativa que ele tenta explicar. E justificar, né. Uma explicação... Tá. Aí quando ele fala... Vamos lá para baixo agora, eu sei que vai passar um pouco. Mas... Normalmente, esse conceito interpretativo que o Dworkin fala pode ser chamado de conceito mesmo, e a visão ou interpretação que as pessoas têm ou fazem dela, né? Concepção, é chamado de concepção. Então, agora a gente vai lá nessa ideia de conceito versus concepção, que está lá nos conceitos interpretativos, é um subtítulo. O Dworkin, eu acho que é bastante claro quanto à ideia de que essa diferença é apenas de nível de abstração. Um é mais abstrato que o outro, é isso aí. Então, um conceito que é, por exemplo, direito, ele é ou deve ser bastante incontroverso, muito abstrato. Incontroverso no sentido de que pessoas muito diferentes, com posições diferentes, interpretações diferentes, consigam concordar. E aí que começa o problema, né? Porque o Dworkin vai oferecer um conceito, e a gente já vai lá ver, mas enfim. Então, o conceito ele tem que ser incontroverso e abstrato, esse é o requisito. A concepção é uma explicação, né, uma interpretação do conceito. Então, o conceito de direito vai ser melhor que outro quanto mais abstrato e incontroverso for. Mais abstrato e incontroverso no sentido de que é mais comum o conjunto de interpretações. Então, mesmo se a gente listasse várias pessoas interpretando o que direito é, a gente acharia, mesmo em concepções muito diferentes, algumas questões semelhantes. E é esse o conceito de direito. Então, uma concepção é melhor que outra na medida em que melhor identifica, descreva... Peraí que a minha coisinha do meu... Enfim, uma concepção é melhor que outra na medida em que melhor identifica, descreve e explica o conceito, né? Também de forma mais incontroversa possível, digamos assim. Tá. E agora? Conceito de Ronald Dworkin. Isso é importante, né? E isso está na página 91 a 93 do original, daquele que tem em inglês no nosso drive. Então, o conceito de Ronald Dworkin é o que o ponto mais abstrato e fundamental da prática jurídica é guiar e restringir o poder do Estado. Ele fala governamental, mas não, a gente não usa desse jeito, né? Então, o direito, ele insiste ou requer que a força seja usada. Essa frase ficou assim, ó, horrível, intragável, tá? Porque eu anotei desse jeito, depois a gente explica, né? Mas o direito insiste que a força seja usada apenas quando os direitos individuais e responsabilidades derivadas de ações passadas sobre quando a força coletiva justificada permitem ou requerem. Olha que frase horrível. Mas, enfim, é mais ou menos o sentido de que a gente primeiro precisa, né, obedecer aqueles requisitos de ser abstrato e controverso, e daí o Dworkin vai lá e chuta um conceito nada abstrato e nada incontroverso. Acontece. Com isso, eu quero dizer, assim, que a gente primeiro, óbvio, tem que entender o que ele diz, e depois a gente pode avaliar, né, mas o seguinte, é importante, assim, muito importante esse conceito. Ele vai guiar o resto do livro, né? Ele vai... Por que ele usa também o conceito? É interessante de saber, porque ele quer conseguir... Lembrando, né, voltando lá em cima, o que ele quer fazer? Ele quer oferecer uma concepção do direito para explicar como
quando a gente é ordenado a fazer alguma coisa que na verdade não está em lugar nenhum, a gente ainda assim é ordenado a alguma coisa, né? Então, se ele está querendo fazer isso, ele precisa partir de algum pressuposto. E o pressuposto que ele quer partir é um conceito geral e abstrato, um controvérsia abstrato de direito. E esse conceito abstrato de direito e essas concepções rivais que vão surgir para explicar esse conceito, é evidente que elas vão se guiar por esse conceito. E se esse conceito estiver extremamente equivocado, a gente tem um problema muito grande pela frente. Que a gente vai ter que ficar lembrando o tempo todo que aquele conceito que era para ser geral e abstrato, talvez não seja tão geral e abstrato quanto eu pensava que fosse. Né? Talvez a gente tenha assim, muitas interpretações do direito que discordam completamente disso. Não só interpretações no sentido de concepções, mas questões básicas que qualquer pessoa entende sobre direito. Não precisa ser uma elaborada teoria do direito, né? Pode ser as coisas que a gente vê quando a gente fala em direito. Pode falar, João. Eu acho interessante também notar como esse conceito de direito que o Dworkin coloca como, vamos dizer, sendo como objetivo básico do direito, seu objetivo de justificar o uso da coerção estatal, também mostra desde já que isso ele deixa claro tanto aqui no Império do Direito, como lá na introdução do Levando os Direitos a Sério, que a gente leu primeiro, que o objetivo dele aqui é fazer uma teoria, vou colocar uma teoria política do direito, nos termos dele, né? Uma teoria que é abrangente e que não é uma teoria meramente descritiva ou só analítica do direito, que quer procurar pelas características necessárias e suficientes dele, mas uma teoria que quer ligar isso às nossas tradições políticas, à nossa cultura política, às nossas instituições, o que quer que elas sejam, o que quer que a gente entenda por isso. Mas eu acho interessante pontuar isso para evidenciar também, e aqui eu não estou usando o termo de nenhuma forma pejorativa, mas o caráter fortemente liberal também da teoria política do Dworkin, né? E não só liberal, mas essa ideia pelo menos ela tem um início muito claro no liberalismo, né? Do direito como uma espécie de uma constrição, um limite ao uso do poder estatal e principalmente ao uso da coerção. Ele, claro, dá para ser, vamos dizer, dá para ser um teórico direito dworkiniano, marxista ou pós-liberal, ou antiliberal, até talvez, como é o caso, sei lá, do Adrian Vermeule, né? Que fala do constitucionalismo no bem comum. Enfim, a gente pode entrar até nesse assunto depois, agora que ele lançou o livro dele, talvez seja interessante. Mas para notar como o que o Dworkin está querendo aqui é oferecer uma teoria interpretativa do direito, ou seja, ele está jogando, ele já descartou, nessa altura do livro dele que a gente passou, ele já descartou a possibilidade, sequer, da gente discutir teoria do direito em termos semânticos, né? Em teoria uma teoria do significado do termo, conceito ou palavra direito, né? A gente está interessado aqui numa teoria do direito, um conceito e uma concepção do direito que tanto se adequem a essa prática que existe no mundo real do direito e que justifique essa prática, né? Que mostre ela em sua melhor luz. E para ele, ele vai dizer que tem a ver com justificação da coerção, né? É complicado, justamente como a Bárbara tinha colocado, porque tem autores que sequer vão afirmar essa ligação entre direito e coerção. Vão dizer que o direito não necessariamente tem que ser coercitivo. A gente pode ter um direito que não estipula nenhum tipo de coerção, que não usa nem prevê o uso da força e que ainda assim é direito, né? Mas o Dworkin, essa é uma crítica interessante ao Dworkin, um projeto, uma agenda de pesquisa interessante, porque o Dworkin aqui ele dedica só uma nota de rodapé a isso. E é uma nota de rodapé bem estranha, porque ele fala de outro assunto lá. Ele não rebate essa objeção. Mas é só para a gente ter isso em mente, né? Que ele não está dizendo que é teorias como teorias do Joseph Raz, ou até a teoria do Hart, a gente pode dizer, que negam essa relação entre direito e coerção e não existem. É que ele está falando de teorias interpretativas do direito aqui, né? E talvez. E aí a gente pode conversar, né? Se a gente interpretasse a teoria do Hart e a teoria do Raz como teorias interpretativas, se essa questão do direito, da justificação da coerção não, afinal, apareceria, como acho que o Dworkin
enfim, talvez falaria. Mas essa é um ponto de, eu acho que um ponto de discussão interessante que eu acho que o do Working fala muito pouco mesmo. A gente tem que sempre ter cuidado, só que é porque eu faço muito isso, né? Eu brigo muito com o autor quando eu tô lendo e eu penso, nossa, pronto, acabou a minha leitura, porque é impossível de seguir com essa premissa. Mas a gente pode conceder isso para ele, né? Nesse momento, porque ele certamente vai ter bastante coisa a aprender com as coisas que ele vai falar. E ele não só escreve bem, como ele faz alguns pontos muito bons que muitas vezes revelam coisas sobre a nossa prática jurídica, mesmo que a gente não concorde com a premissa do que o conceito de direito num nível abstrato e controverso é. É claro que poderia ser que, na verdade, o direito pode requerer o exato contrário disso em algum lugar. Né? Não raro isso já aconteceu. Mas também é importante lembrar que o conceito de direito de Ronald Dworkin é o conceito americano de direito. Não é porque ele gosta muito dos Estados Unidos, ele acha que a única maneira de fazer teoria do direito é fazendo uma teoria do direito particular. Tá? Então, acho que isso é importante a gente gravar no momento que lê o livro e não se preocupar tanto em, nossa, eu preciso combater essa premissa. Né? Talvez seja, na verdade, é uma coisa interessante de se fazer. Né? Eu quero escrever, sei lá, uma nota para mim mesma de como eu rebateria essa premissa. Eu poderia dizer que, na verdade, tem muitas outras questões extremamente generalizáveis e incontroversas que explicam muito melhor o conceito de direito do Bárbara, só para te avisar, tu se mutou agora. Só... foi sem querer. Peraí, pronto, voltou. Voltou. Mas eu acho que a gente só tem que lembrar, então, que essa é a premissa dele. Quando a gente lê o resto das coisas, talvez não funcione com premissas diferentes e talvez a gente tenha bons argumentos para dizer que essa premissa está completamente equivocada. Como eu, particularmente, penso assim o tempo todo. Mas não é impossível de ler o livro, desde que a gente tenha isso em mente, sabe? E lendo livro de filosofia, isso vai acontecer muito, né? Todo mundo que lê bastante filosofia sabe disso. Que ou a gente simplesmente concorda com tudo que a gente lê. Tem um filósofo que falava isso, né? Eu concordo com tudo que eu leio, eu gosto de tudo que eu leio. Mas a gente que lê livros de pessoas, assim, de posições diferentes, se a gente concordar com tudo é porque é uma salada de fruta que não faz sentido nenhum. Então, tá tudo bem não concordar e querer brigar com essa tese. Eu acho que só parar de ler por causa disso é uma coisa que não é bom de fazer. Então, de qualquer maneira, lembrar, né, a ideia de papel do direito do Dworkin é informar quais são os direitos e deveres que a gente tem. Né, quais são... Isso tudo faz sentido dentro de um esquema maior, que é a teoria política do direito dele, que o João falou, né? Uma perspectiva bastante liberal e etc. Então, não vou falar de novo o que o João já falou, porque senão vai ficar muito repetitivo. Então, o que eu queria hoje, né? Explicar para o pessoal novo como a gente funciona. Inclusive, tá? Eu ainda vou falar um pouquinho mais depois, mas eu só vou fazer uma recapitulação desse encontro agora, o que a gente fez primeiro, né? A gente trabalhou o que a gente faz, do que a gente está focando, sobre o autor, o Ronald Dworkin, né? A gente citou Lost Empire, lembrando que ele tem escritos antes disso, como a gente falou, né? São vários artigos, etc. Então vocês podem também ver o desenvolvimento da obra dele lá. Uma hora a gente vai chegar no que o Dworkin escreveu mais recentemente. Mas aí não é preocupação para agora. Eu acho que não tem problema a gente ir vendo isso aos poucos. Quem tiver problema com isso também pode fazer nossas leituras. Eu gosto de lembrar só que quando a gente for discutir aqui, a gente quer trabalhar com as coisas que estão nesse livro. Vai ter vários momentos que a gente vai ler outros, né, outros livros dele mais recentes, que vai dizer assim, nossa, mas nada a ver, assim, tipo, nada a ver o que ele falou ali, porque ele explica muito melhor no outro livro e ele mudou de ideia. Ah, mas é porque ele mudou de ideia que a gente, quando tá lendo aquela coisa, primeira coisa, não precisa entender essa ideia e ver que talvez ele não precisava ter mudado de ideia. Né? Ou a gente descobriu que não, ele só desenvolveu essa ideia. Enfim, a ideia é entender o livro, entender as ideias que tem no livro, e não se preocupar com formar uma linha de pensamento imutável, que é o Ronald Dworkin. Lembrando que tipo, esse é o autor que não dá para fazer isso. Então, é claro que trabalhando com o autor, né, e quer, sei lá, traçar uma história das ideias dele, é muito útil, sim, verificar toda essa linha do tempo e etc. Mas, para os nossos propósitos, não é a nossa maior preocupação.
A gente não... Só também não cuidar, a gente fala, não, mas o João Henrique Lutmer, ele falou que o Dworkin, na verdade, fala tal coisa. Falava lá em 1970 e poucos, em 1970. Acontece, né? Então, não esqueçam que tem, de fato, algumas coisas que ele abriu mão, mas a gente não vai focar nisso. E não se importem, tipo, eu só peço para não trazer tanta coisa lá da frente, porque daí a gente vai confundir o debate de que, na verdade, é um debate de ideias, e não um debate sobre o que o Dworkin falou e defende. Não, a gente tem que falar precisamente. Não, a ideia é a gente entender as ideias. A ideia é a gente entender as ideias. Mas, enfim, quais foram as perguntas que a gente fez e que eu preciso que todo mundo tenha em mente as respostas? Vamos lá. Qual é a preocupação do livro? Como resolver aquela preocupação do livro? Então, o que que aquela preocupação do livro, né? O que que aquela interpretação daquela blá blá blá, blá significa? Como fazer isso, aquele X da questão, ser visto daquele Y da questão? Então, a gente falou sobre isso também. A gente falou como justificar o uso do método que o Dworkin usa. A gente falou da diferença entre conceito e concepção, que é muito importante. E a gente falou sobre o conceito de direito do Dworkin. E falamos bastante sobre o papel da teoria do direito para o Dworkin, o segundo Dworkin. A gente deu um foco também na ideia de adequação e justificação, as instâncias possíveis de aplicação e as meta-instâncias possíveis de aplicação quando a gente está falando em interpretar uma proposição jurídica. Tem muitas coisas, assim, que, honestamente, a gente poderia ir quebrando e tentar entender melhor. O que é proposição jurídica? O que é isso para o Dworkin? E tá tudo ali. Então, se vocês acham que isso é relevante para vocês, façam isso. Né? Tirem um tempo do dia de vocês, leiam um livro, e se façam essas perguntas. Se vocês estivessem aqui na frente explicando, né? E se vocês tivessem que explicar tudo detalhadamente, como vocês fariam isso? Então, é um exercício interessante e é justamente o que nos faz escrever melhor, entender melhor. Lembrando que o que a gente escreve é o que a gente pensa, né? E não que a gente escreve coisas assim. Por isso, quando a gente escreve mal pra caramba, a gente sabe que a gente não desenvolveu o pensamento, né? Então, a ideia é fomentar isso em todos nós, assim, numa perspectiva de pesquisa, uma perspectiva de debate. Eu quero voltar para um assunto que eu mencionei lá no começo. Vocês estão evidentemente liberados, assim, vocês nunca estão presos à reunião, tá? Eu não tenho só lista de presença hoje para o primeiro dia. Mas eu só queria voltar para o primeiro assunto que eu fiz, sobre a participação. Eu não quero que ninguém se sinta mal por não ter o que dizer. Ou por, como é que eu vou dizer? Por se sentir incapaz de formular uma pergunta, ou por se sentir, não sei, às vezes por problemas até questões de insegurança psicológica de falar, porque eu sei que isso acontece, né? Eu tô querendo mais dizer que vocês se sintam, assim, vou falar compelidos, mas no sentido intelectual da palavra, assim, compelidos intelectualmente a falar, né? Testem os conhecimentos de vocês, porque esse é o espaço para fazer isso. Talvez quando vocês... Na sala de aula a gente sabe que não dá para fazer. A gente sabe que isso é impossível. E eu acredito que vocês têm as mesmas, assim, coisas... Pensam coisas parecidas comigo, mas se vocês pensam assim, como eu sei que eu sei alguma coisa, é falando, é escrevendo. Né? O problema da escrita, para si, ou às vezes para artigo, pode ter um artigo ruim pra caramba, né? Mas o problema é não ter um feedback, não é um feedback de, nossa, você falou muito bem, você escreveu muito bem, você perguntou. Não, é um feedback da ideia. Ninguém vai julgar a pessoa que falou. Quando eu lembro sobre, por exemplo, o assunto da coerção, eu não julgo a pessoa que falou sobre coerção, eu julgo sim a ideia, né? Quão provavelmente equivocado aquilo é e o que levou a uma interpretação equivocada. Como desfazer uma interpretação equivocada? Como eu sei que a interpretação é equivocada? Então, como eu sei que a preocupação do Dworkin nesse livro é o que eu falei? Como vocês sabem que tudo que eu falei é mentira, né? Então, a ideia é que a gente consiga fundamentar as frases que a gente diz, porque às vezes a gente responde, né? Um conceito interpretativo é um conceito que não pode ser descrito meramente por um critério semântico. Tá, eu não falei absolutamente nada com isso. Entendeu? E esse é só o início do parágrafo, é só meu tópico frasal, eu preciso explicar ele. E é o que a gente faz no artigo científico, né? É o que a gente faz quando a gente está escrevendo. Só quando a gente escreve pra gente,
ou, como eu falei, em muitos artigos ruins, a gente simplesmente não explica as coisas que a gente pensa. A gente não explica porque a gente não sabe. E o que eu quero que a gente faça aqui é sair sabendo. Então, hoje a gente nem conseguiu entrar no capítulo sobre integridade, mas eu achei importante fazer essa recapitulação, porque a gente precisa estar entendendo onde a gente está indo e de onde a gente veio e o que a gente tem que manter em mente para continuar seguindo. Então, não se sintam mal porque vocês não tiveram a pergunta para formular, porque às vezes a gente não tem mesmo. Mas, assim, pessoal, eu vou dar uma dica assim, de... Eu sou burra. Daí todo mundo provavelmente também se sente muito burro lendo essas coisas quando começa a ver outras pessoas falarem, quando a gente vê gente, professor falando sobre isso, pesquisador falando sobre isso. Aí eu olho para, quando fui abrir a questão do hard cases do Lawrence Solon, que o João falou, eu pensei, cara, nem passou pela minha cabeça, quando eu li da primeira vez, pensar que isso poderia ser uma discussão. Porque eu sequer tinha entendido, quando a gente entende superficialmente as coisas, a gente não tem dúvida. A gente não tem nenhuma dúvida, porque a gente não tem o que duvidar. A gente não sabe que as coisas são. Quanto mais a gente entender uma coisa, mais dúvidas surgem. Mais problemas de pesquisa a gente tem. Porque é muito fácil, quando a gente está lendo superficialmente, ignorar todas as complexidades que uma teoria tem. Né? Todos os defeitos e todas as coisas notáveis, inclusive, de uma teoria. Então, a minha dica é, se vocês sentem, e isso acontece comigo, se vocês sentem que vocês não têm nenhuma pergunta, e isso é uma constante na vida de vocês, tem um problema. Tem um problema, não quer dizer que é um problema intelectual de vocês. Porque todo mundo tem a mesma propensão, né? Tudo bem que tem gente que é mais inteligente, já nasceu privilegiado, e não é o meu caso. Então, eu muitas vezes, isso que eu quero que vocês entendam, assim, quando a gente tá falando aqui, e às vezes eu sei que tem gente muito mais qualificada que eu que tá achando, nossa, ela só fala besteira. E acontece, né? Mas o que eu acho que a gente tem que focar é que quanto mais a gente ler, quanto mais a gente raciocinar, mais a gente debater e escrever, melhor a gente vai entender alguma coisa. Então, se a gente já lê há muito tempo, como eu fiz por muitos anos de ler, eu lia muito, nossa, eu lia 1 bilhão de livros por mês. O que adiantou, assim, porque eu não, eu li superficialmente todos os livros, né? Então, a verdade é que eu não tinha questão nenhuma, eu li o Império do... Nossa, o Dworkin é fantástico. Ou eu discordo, mas discordo do quê, sabe? Eu li uma frase, não concordei e fechei o livro. Eu não sabia do que eu discordava. Na verdade, eu não entendia a ideia dele, não entendia por que eu discordava e etc. Então, não, eu não queria, assim, que vocês se sentissem mal por não ter o que perguntar, mas eu queria que vocês se perguntassem por que vocês não têm o que perguntar. Não perguntar para mim ou para o João, no caso, né? Porque não é isso. Mas perguntar para o grupo, perguntar o que vocês entenderam disso daqui, porque eu não entendi nada. Cara, o João vive isso comigo, assim, quase que diariamente. Tem vezes que eu li várias vezes uma coisa, né? E tem vezes que o João mesmo se atrapalha toda na explicação e faz parte, entendeu? E faz parte, a ideia é, cara, eu tô pensando ao vivo, sabe? E isso não tem nada de errado com isso, assim. A gente não vai julgar nenhum de vocês por abrir a boca e começar a explicar uma coisa que quando chegar no final, você, ah, tá, não, agora eu entendi. Não era isso que eu tava pensando, mas agora eu entendi. Agora que eu falei, ficou claro. Entende? Então, isso é o que a gente quer que vocês consigam fazer. E se vocês puderem, então, eu já vou te passar a palavra, João, desculpa. Mas se vocês puderem na leitura do livro, então, óbvio, né? Na leitura de tudo que vocês fizerem, se perguntar o que vocês entenderam, fecha o livro, fecha os olhos, né? Pergunta, tá, o que que esse capítulo disse? Né? O que que isso aqui quis dizer? O que que essa palavra, conceito interpretativo, significa? E quebra a frase em 1 milhão de pedaços para tentar entender. Por favor, não respondam com sinônimos, né? Vamos tentar responder o que que aquela coisa significa. Isso é muito importante. Em filosofia, isso é muito importante. E se acontecer de vocês não entenderem, pronto, agora vocês começaram a entender, sabe? Agora vocês identificaram que vocês não sabem alguma coisa. Esse é o primeiro passo para poder entender algo. Então, enfim, João, por favor. Eu só queria reforçar esse ponto também. Tipo, a Bárbara não exagerou sobre esse ponto. Frequentemente eu me atrapalho todo nas explicações e isso não é para ser um problema para ninguém, que acontece com todo mundo, principalmente quando a gente está quando surge uma dúvida na hora, né? Mas uma coisa que eu queria ressaltar foi algo que até que eu ouvi no Twitter recentemente,
o Giovanni Rolla, que é professor lá se não me engano, da Federal da Bahia, de filosofia, e que é um conselho que eu dou para todo mundo, principalmente para quem é do direito, que tem essa cultura bacharelística de ler tudo, de salpicar autores, inclusive autores que discordam entre si em petições, em artigos. O artigo é aquela salada de, sabe, é um artigo de 10 páginas e 5 delas são só referências. Fugir um pouco disso, e eu acho que é uma dica meio estranha, mas lê menos, mas lê melhor, principalmente em filosofia do direito, assim. Pouca gente você vai estar impressionado pela quantidade de autores que você leu. Quem vai estar impressionado é leigo que quer afetar a erudição, assim. Ninguém liga para que você citou Montesquieu, sabe? Ninguém realmente que estuda Montesquieu, vamos falar assim. E isso eu acho que é um pouco o espírito do grupo, porque a gente poderia estar passando por uma miríade de autores em um ano, mas seria contraproducente para todo mundo aqui, inclusive para mim, para a Bárbara. A ideia aqui é realmente a gente se debruçar sobre um autor e poder mastigar cada capítulo e levantar dúvidas sobre ele, e se não dúvidas, às vezes até mais interessante dizer que discorda desse autor com base em algum referencial ou sem referencial nenhum. Não se sintam presos a não expressar uma ideia porque não tem algum referencial que apoia vocês. Isso, sabe? Isso não é argumentação jurídica, que eu preciso ter alguma fonte para dizer que eu estou correto. Eu não estou fazendo uma investigação arqueológica. Muitas vezes você está certo porque o seu argumento está correto, porque o seu argumento é sólido, e isso é maravilhoso. Inclusive, pode render uma publicação muito boa para vocês, porque vocês pegaram um insight que ninguém pensou antes. Isso é muito interessante. E nada disso vem de inspiração divina, né? Sabe, o filósofo, no geral, não é uma pessoa genial, assim. A gente não está fazendo poesia, essas coisas vêm de exercício, de fazer isso diariamente. E eu acho que isso é interessante aqui, por isso que a gente está passando tão devagar por esses livros, para dar chance para todo mundo entender realmente o que está falando, né? Outra dica que eu dou, duas, na verdade, para depois parar de falar, tem uma tendência a monopolizar o microfone. A primeira delas é dar uma olhada no nosso cronograma, para quem é novo. Se não me engano, está no cronograma. Se eu tiver errado, a Bárbara vai me corrigir depois. A gente também. Desculpa, eu acho que está no nosso drive. Dá uma olhada tem uns artigos do Ronaldo Macedo sobre como ler um texto de filosofia e como apresentar um texto de filosofia em seminários. Porque isso nos ajuda não só a fazer apresentações melhores, isso é o de menos, mas a entender e construir essas ideias para a gente mesmo, né? Um ponto até que ele não fala tanto, ele até fala, mas que eu acho que é bom ressaltar, é procure, procure explicar o texto que você está lendo, justamente como a Bárbara falou, sem usar sinônimos e, de preferência, procure explicar isso para você mesmo como se você fosse uma criança de 5 anos. Procure explicar isso nos termos mais simples possíveis, assim. Fujam, assim, pelo menos na parte da escrita filosófica, de afetar a erudição, de usar palavras longas, de incorporar o Rui Barbosa. Isso, sabe, pouco importa nessa parte. Vamos dizer, o assunto mesmo da filosofia do direito muitas vezes a coisa complexa. A gente não precisa complicar o que é complexo usando palavreado refinado, muito pelo contrário. Ninguém liga e isso atrapalha a leitura, na verdade, né? Então, eu acho que é principalmente isso, procurar se debruçar de forma lenta sobre um texto e não, vamos dizer, não desanimar com não entender algo inicialmente. Principalmente numa primeira leitura, não entendeu algo, sei lá, anota, eu não entendi essa parte e volta sobre ela depois, mas procura principalmente se ater ao que é o ponto central do texto. Sempre ficar com essa pergunta atrás da sua cabeça quando você está lendo, que é meio caminho andado de toda a tarefa de ler, depois de entender e escrever um texto em teoria do direito, em filosofia do direito, enfim, em toda essa parte acadêmica, que também é uma das razões de existência desse grupo, né? Mas, enfim, era só isso mesmo.
Lembrando que você sempre tem algo a perder com uma abordagem específica, especificamente de leitura. A nossa é que vocês vão perder em, provavelmente, o número de produção se vocês estiverem utilizando o grupo só para produzir textos, né? Porque a gente vai... na verdade, depende do jeito que vocês funcionam, né? Mas a gente não é voltado para produzir desenfreadamente vários artigos, como alguns grupos que cobram, inclusive, a produção de artigo numa base semestral ou algo assim, para que vocês desenvolvam, e daí do nada surge vários artigos de vários temas diferentes que nem foram trabalhados durante o ano. Não, a nossa ideia é, claro, se vocês tiverem artigos, inclusive a gente tem que corrigir, entre aspas, corrigir, porque a gente é dono do site, lá não é uma democracia, não é uma brincadeira, mas é que a gente tem alguns textos que a gente recebeu para o site, que a gente ainda vai olhar, e confesso que a gente não olhou, a gente leu uma primeira vez, mas não olhou direito, que é um exercício que a gente faz de postar coisas, ideias, às vezes um pouco... É que nem aquele microblog que o João compartilhou, né? Só que muito menos... como é que eu vou dizer? Muito menos complexo. Né? Mas explicar alguma ideia que a gente esteja estudando, essas discussões, né, que a gente lembra, que nem aqueles textinhos que o diário de classe às vezes tem no consultor jurídico, no revista consultor jurídico, que é dar uma explicadinha, alguma coisa que às vezes é bem específica, né? Vamos focar, eu acho, em coisas específicas, por exemplo, a ideia de conceitos interpretativos. Isso é um texto, né? Inclusive, isso seria um texto enorme se a gente fosse tentar entender o que os autores falam sobre a ideia de conceitos interpretativos. Então, é quase que um ensaiozinho, né? Mas, de qualquer maneira, assim, a gente não corrige, entre aspas, tá? A gente, na verdade, só vê se está mais ou menos adequado o formato, e algumas questões de clareza que a gente acaba pedindo, porque justamente o nosso foco não é que é escrever bem, não escrever de forma clara, né? Tem uma diferença, assim, que ao mesmo tempo clareza faz parte, né, de uma boa escrita, uma boa leitura. Mas, enfim, pessoal, o que eu gostaria de ressaltar com vocês hoje é justamente a nossa função como grupo. Tá? A gente não vai focar em desenfreadamente propor inúmeros artigos, inclusive uma novidade que a gente tem. Não é novidade para quem já é velho. Daqui a anos a gente está anos, né? Na verdade, faz um semestre que a gente está promovendo um seminário de pesquisadores e o projeto já foi para aprovação da FURB. Provavelmente vai ser aprovado. E a gente vai abrir as inscrições, provavelmente, até o começo das aulas. Mas acho que vai ser antes, sabe? Por que que nós demoramos tanto? Primeiro porque eu e o João estivemos extremamente ocupados, né? E segundo porque as aulas vão começar, vai ser um pouco melhor para a gente conseguir organizar o cronograma. A gente vai ter que lançar as inscrições sem saber o calendário da FADIR, vai ser meio ruim fazer isso. Mas a ideia é que a gente vai abrir 5 dias e cada dia tem um tema. No seminário a gente vai aceitar até 3 autores, quer dizer, 3 trabalhos, pode ser em coautoria. E o primeiro dia, se eu não me engano, sobre metodologia da teoria do direito, porque no nosso primeiro seminário com outros pesquisadores da teoria do direito contemporânea foi sobre metodologia da teoria do direito, né? Metodologia e teoria do direito. Também o segundo dia sobre a obra do Hart, qualquer coisa que tiver na obra do Hart, né? Regras, relação entre direito e coerção, direito e moralidade, não direito e moralidade em geral, né? Mas direito e moralidade do Hart, blá blá, essas coisas. Vai ser no segundo dia. No terceiro dia, Ronald Dworkin, que é o que a gente está trabalhando. Então, qualquer coisa a respeito da teoria do direito de Dworkin é esse dia. Também a gente vai ter um dia para legalidade e Estado do Direito, no sentido de rule of law, né, que é muito trabalhado também na teoria do direito contemporânea. E o último dia eu não consigo lembrar, porque o João a gente ainda estava discutindo os últimos dois. João, tu tem aí? Conceitos de cabeça não. Conceitos recorrentes. Conceitos recorrentes é coerção, objetividade, aceitação e regras, eu acho. Não nessa Isso, ordem, mas. isso, mas é isso mesmo. Então, vejam que são questões mais específicas, mas que talvez tenha bastante gente interessada. Como a gente não é grande nem nada, vai ser só 3 pesquisadores, até 3 trabalhos por dia, e a ordem vai ser mais ou menos essa. A gente vai publicizar em breve o requisito para ter que apresentar um resumo de até 1.000 palavras, onde tem que constar tema, objetivo, problema, hipótese, de preferência hipótese, mas não necessariamente, e justificativo, tá? E caso tenha algumas conclusões parciais, considerações parciais, tudo bem?
Mas a ideia é essa, e claro, 3 semanas antes tem que mandar o artigo completo mesmo, que seja a primeira versão, né? Pode falar, João. Não só para ressaltar, para quem é novo, enfim, a gente já falou disso várias vezes, mas a ideia é basicamente fazer que, por exemplo, eu vou jogar aqui o link do Oxford Jurisprudence Discussion Group, que é o grupo de discussão de teoria do direito de Oxford. Eles fazem bastante esses seminários, que são alguém apresentando normalmente um texto por 20 minutos, 40 minutos, depende, que é normalmente um texto que algum pesquisador, normalmente alguém está fazendo doutorado ou pós-doutorado, algum manuscrito de um texto que ele está produzindo e que ele vai testar esses argumentos com alguém. E a ideia aqui é receber um feedback positivo das outras pessoas, ver coisas que as outras pessoas concordam, que elas discordam, e, fundamentalmente, receber um feedback de gente que realmente se importa com o seu trabalho, né? Se importa com o teu tema de pesquisa, que sabe algo sobre o que você está falando, e que não seja algo como uma banca de defesa de TCC, de dissertação, tese, e sim, enfim, ter uma rede de feedback para melhorar o seu trabalho, para ver pontos que você pode, porventura, ter passado despercebido, ou então receber, ao contrário, alguém que discorda de você por algum motivo, e que é algo sempre interessante, né? É receber. Eu acho que o John Gardner ele diz algo muito interessante um colóquio. Ele estava no fim da vida dele, ele morreu em 2017 de câncer. E no último ano da vida dele fizeram um colóquio. O John Gardner, para quem não sabe, ele foi era a penúltima pessoa que ocupou a cadeira de teoria do direito de Oxford. Atualmente é a professora Ruth Chang. Ele dizia algo muito interessante, que ele nesse esse seminário, ele recebeu talvez hum, a, a forma última, ou a melhor forma possível de prestígio acadêmico, que é a rejeição completa da teoria dele pelos pares dele. Todas as pessoas lá estavam lá para criticar o trabalho dele, e isso é muito bom, né? A gente normalmente tende a olhar para críticas de uma forma meio evasiva, mas a ideia é que são críticas que possam melhorar o seu trabalho ou, enfim, aprofundar um debate. E é isso que a gente vai querer fazer com esse seminário, né? Claro, com as devidas proporções, né? O grupo de teoria do direito de Oxford, a gente está falando de professores fazendo pós-doutorado, doutorado, e aqui a gente vai fazer algo que dê a chance para graduandos, enfim, para mestrandos, qualquer um que queira apresentar, mas principalmente pessoas que estão iniciando ou que querem iniciar essa atividade de pesquisa científica, ter uma chance de receber um feedback digno, né? E não só algo sobre como você falou bem, como sua apresentação tá boa, E o coisas pior de que tudo, melhorem. como o seu texto dialoga com a democracia. Né? Isso aí a gente ouve muito e não Isso é aguentamos horrível. mais. Então, basicamente. E outra, né? Não quero mais receber gente falando feedback. O texto é sobre raciocínio jurídico e a pessoa me diz assim: não, mas quem sabe tu não pesquisa que o Heidegger falava sobre o ser. Tipo, isso não me diz nada, entendeu? Nada do que eu deveria melhorar no meu trabalho. O que a gente quer receber é um feedback justamente dessas coisas, né? Tá, mas qual é a preocupação do teu texto? Não ficou muito claro, né? Então a preocupação do teu texto é isso, mas como tu busca explicar isso? Porque a gente escreve cada coisa, eu escrevo cada coisa, né? Enfim. E acontece, na verdade, esse texto que vocês, se quiserem apresentar, pode ser um texto bem iniciante, assim, numa questão que vocês querem trabalhar, a ser desenvolvida. Que daí que é bacana, né? Aí a gente tem mais espaço para melhorar. Porque tem muita gente que acha que é muito complicado texto de teoria do direito no Brasil, assim. Não que nos Estados Unidos não seja, não que na Europa não seja, mas aqui no Brasil é muito difícil porque as pessoas colocam assuntos absolutamente nada a ver no mesmo texto, né? Quer explicar uma grande coisa. E eu vou confessar para vocês que no mês passado, acho que 2 semanas atrás, eu e o João, a gente foi na USP e a gente conversou com o professor Ronaldo em uma série de coisas, né? E uma das que ele falou foi justamente isso, né? Ele não
projeto de mestrado, projeto para entrar na USP, né? O que eles esperam em teoria do direito? Não é que vocês queiram, nós queiramos responder questões extremamente nobres do constitucionalismo brasileiro, né? Que talvez precise de gente interessada nisso. Mas, pô, a gente está fazendo textos na graduação, no mestrado, ou até no doutorado, que vocês não vão ver grandes doutores em teoria do direito, ou uma disciplina específica em teoria do direito, falando sobre, né, se propondo um problema de pesquisa que ultrapasse qualquer limite da sabedoria e razão humana. Né? Só para depois dizer, bom, então, pessoal, é impossível de fazer isso. Né? Então, se propor uma questão muito básica. Poxa, a gente tem pesquisador que foca numa questão extremamente específica, né? E que é difícil de tratar. A gente lê esse texto, passa batido nas pessoas que leem ele, ele pensa, nossa, não está claro essa ideia de fit and justification, será que eu estou lendo certo? Então vamos pesquisar sobre isso. E elaborar um problema de pesquisa bom e como responder esse problema de pesquisa bom, que eu acho que metade do caminho para fazer um bom projeto de mestrado até o TCC. Mas enfim, né, em artigos científicos em geral. Então, esse é o nosso foco e, assim, a gente não é inteligente, tá? A gente realmente é estúpido, vocês viram isso hoje, mas a gente é esforçadinho. Falei isso por o tempo inteiro, a gente é esforçadinho, pelo menos. Então, a gente tenta, tá? A gente não vai sempre acertar, a gente vai falar besteira, e esse é o nosso passo livre para falar besteira, falar que vocês também podem. Né? Coisa interessante para vocês, para nós, em geral, no grupo, no começo da semana, o professor Lucas Meu entrou em contato comigo de novo, eu vou parar de gravar, porque é segredo de estado esse tchau para quem está olhando a gravação. Quem quiser saber vai ter que me perguntar lá no privado. Talvez eu responda, talvez não, porque eu valorizo vocês que estão aqui sábado de manhã. Mas